Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Fidelis. O vídeo que você vai assistir agora é sobre relacionamento PM-PD no Product Discovery. Fique super à vontade em deixar seu feedback aqui nos comentários. E se você ficou interessado em fazer parte do nosso ecossistema, os links estão todos na descrição. Um bom vídeo! Mas vamos começar então, sem mais delongas. Primeiro, te agradecer a todo mundo que está aqui participando com a gente, assistindo aqui a palestra, ouvindo a gente bater o papo. Como o pessoal comentou, a gente vai conversar um pouquinho aqui como funciona o relacionamento entre o PM e o Product Designer aqui no Product Discovery do iClinic, que é uma das empresas aqui do ecossistema da Afya, tá? Um pouquinho sobre a nossa agenda dessa palestra, desse papo. Primeiro, a gente vai começar um pouquinho só sobre quem somos a nível de iClinic, quem somos a nível de eu e Eli, que eu e Eli estamos falando aqui com vocês, o que a gente está querendo trazer para vocês, tá? Depois a gente vai entrar um pouquinho sobre a organização do time, então realmente como que o time de produto do iClinic é estruturado e organizado. Entrando depois no Product Discovery, então, aqui na iClinic, quais são as etapas desse Product Discovery? Quais são os desafios que a gente passa por ele? Como funciona esse Product Discovery, tá? Aí entrando realmente nos papéis, então, como que o PM e o designer dividem esse espaço no Product Discovery? O que um faz? O que o outro faz? O que é responsabilidade de um? O que é responsabilidade do outro? E onde que é o mais legal, né? Onde que eles colaboram? Onde que essa iniciativa é casada dos dois? E quais são os ganhos que a gente conseguiu ter nessa aproximação do PM Designer que a gente testou e experimentou e está dando super bons resultados aqui na iClinic, realmente de trabalho colaborativo e juntos. E aí, como o pessoal comentou, no finalzinho a gente abre o espaço para perguntas e respostas. Ok? Rapidinho sobre a iClinic. A iClinic é uma empresa aqui de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A gente tem como missão realmente de melhorar a saúde de milhões de pessoas, sendo o principal parceiro do médico. Então, ela trabalha muito com foco em clínicas pequenas, consultórios médicos pequenos, lidando principalmente com aquele médico empreendedor independente. Então, aquela pessoa que, com um consultório pequeno, ele assume o papel de médico, mas também de administrador de clínica, ele faz tudo ali do consultório, é esse tipo de profissional que a gente trabalha. Tá? Então, a gente é uma health tech no modelo SaaS, então pagamento mensal ou anual, é recorrência, que oferece agenda, prontuário, agendamento online, telemedicina, soluções de pagamento, gestão, realmente todos os propósitos de um sistema completo ali para o médico, tá bom? Fomos fundados em 2011, então a gente está fazendo aí 11 anos por agora, se não me engano, no mês que vem a gente faz 11 anos de idade como empresa. Hoje a gente tem o nosso produto principal realmente muito bem validado, com o seu Product Market Fit encontrado, e explorando algumas áreas novas, como, por exemplo, soluções financeiras, faturamento de convênio, B2B, então tem muita coisa nova para explorar aqui dentro. E desde 2020 a gente está no universo Afya junto com outras empresas. Tá? E aqui dentro, na iClinic, eu sou um dos PMs, eu trabalho mais especificamente com prontuário eletrônico, sou formado em administração, vim um tempinho ali na faculdade, entrei aqui para cuidar da parte de prontuário eletrônico. Eli, se quiser se apresentar também. Então, eu sou a Eliane, eu sou designer de produto. Dentro da iClinic, eu estou dentro de uma squad chamada B2B. Daqui a pouco o Pedro vai explicar um pouquinho como é que a gente se divide, né, de acordo com a agenda. E estou aqui já também há um tempo para poder colaborar com essa missão da iClinic, né? Então, é o nosso desafio, né, Pedro? E uma coisa que fizemos quando a gente se dispôs a conversar sobre esse assunto com vocês, trazer um PM e uma designer de squads diferentes, para que viesse representando todo o nosso sistema de pesquisa. Exatamente. Tem um monte aí de PM designers na empresa, a gente vem aqui representando todo mundo. Show! Passando um pouquinho sobre como funciona realmente a organização do time de produto aqui na iClinic, tá? Antes de qualquer coisa, vale lembrar que uma estrutura, né, por própria definição, ela é de uma certa forma uma coisa, e de uma certa forma até importante que ela seja bastante dinâmica e fluida na empresa. Então eu vou apresentar para vocês agora como a gente está estruturado hoje, mas ano passado era diferente. Ixi, acho que não sei se ele teve algum problema. O ano passado era diferente, e provavelmente no próximo encontro que a gente se conversar, ano que vem, vai ser diferente de novo. Isso é realmente muito fluido e acontece mudanças o tempo todo. Tá? O nosso modelo é muito próximo de algumas empresas de tecnologia que trabalham por aí, tá? Naquele modelo Spotify, modelo de Square e tudo mais. Mas com algumas variações que até que da nossa estrutura mesmo e até trabalhar com o mercado de saúde nos forçou a adotar, tá bom? Vou explicar melhor logo como que essas diferenças são feitas, mas, enfim, o mercado de saúde, trabalhar com o médico nos forçou a ter alguns ajustes aqui dentro, tá? Como que o time é dividido, então? De uma forma mais macro, a gente tem as tribos. Elas atuam realmente com
agrupam macros funcionalidades do sistema que sejam relacionadas. Então, por exemplo, tribo de atendimento é aquela tribo que vai cuidar do prontuário eletrônico, da telemedicina e de ferramentas que completam e entregam o atendimento médico. Tem tribo de pagamentos, que vão cuidar das formas que o médico vai receber dinheiro do paciente. Enfim, aí tem várias tribos aí que se espalham por aí, tá? A proposta na tribo é que as squads troquem experiência entre elas e colaborar com o desenvolvimento em conjunto, dado que elas trabalham com coisas muito relacionadas. E aqui, inclusive, aqui na iClinic, a gente trabalha com OKRs, e o OKR operacional, o mais baixo nível, ele é a nível de tribo. Realmente, para ter uma proposta de colaboração, para que a tribo colabore e juntos consigam atingir seus KRs, tá? Então, de uma forma mais macro, é dessa forma que a gente se organiza. Então, algumas tribos dentro do time de produto. E aí, descendo um pouquinho mais o nível, a gente entra nas squads, que são realmente um grupo de profissionais. Então, aqui dentro a gente tem o PM, o designer, o squad lead, que é o agilista, e também o liderança de pessoas ali dentro, desenvolvedores. Algumas squads tem o QA, enfim, e cada squad pode ter alguns casos mais específicos. Mas a proposta realmente é que elas toquem uma frente de produto de forma independente e empoderada. Tá? Então, ela define sua visão, ela define estratégia, ela define metas, organização de trabalho, né, na forma mais agilidade, se é Kanban, se é Scrum, como que ela quer trabalhar. Enfim, aí realmente cada um cuida de um pedacinho do produto. Então, que nem eu comentei, eu sou da squad de prontuário, a ele é da squad de B2B, mas temos a squad financeiro, teleconsulta, pagamento, B2B, enfim, B2B que eu comentei, né, marketplace, enfim, tem várias squads ali, para cada um cuida de um pedacinho do produto e toca aquele pedacinho de produto de forma independente e empoderada. Legal? E aí uma coisa interessante que aqui a gente tem, que a gente valoriza bastante, são realmente essas formas paralelas de organização de trabalho, como, por exemplo, os capítulos, que são agrupamentos de pessoas por papel profissional. Então, a gente tem, por exemplo, capítulos de designers, capítulos de front, capítulos de back, agilistas, PMs e tudo mais, que o objetivo realmente é que os grupos troquem experiência para melhorar o trabalho de todos e façam um compartilhamento de conhecimento. Então, inclusive, tem as suas próprias cerimônias. A proposta é todos os PMs se juntarem e conversar. O que está sendo legal? O que está sendo negativo? Quais são os problemas que a gente está enfrentando no nosso dia a dia? Como que a gente pode evoluir o nosso trabalho como PMs de uma forma geral? E aí, designers tem isso, fronts tem isso, backs tem isso, todo mundo realmente tem os seus encontros de capítulo. Assim como uma coisa que a gente tem bastante, é bastante valorizada, tem vários grupos, que são as guildas, que são grupos por interesse de assunto. Então, por exemplo, é um grupo de pessoas que escolhe uma temática específica, independente do seu papel profissional, e vai discutir sobre aquilo. Então, por exemplo, tem as guildas de design system, tem de saúde mental, trabalho remoto, de Python, de livro, meio que as pessoas mesmo se organizam e promovem discussões, inclusive discussões com a empresa. Então, a guilda de saúde mental, de vez em quando, traz algum profissional de saúde para conversar com todo mundo da empresa sobre saúde mental, boas práticas de trabalho remoto. Então, isso tudo acontece e é muito valorizado na empresa que você realmente colabore e participe das guildas, né? Então, acho que ela segue um modelinho padrão na organização de trabalho de várias empresas de tecnologia, mas com bastante reforço para o trabalho dos capítulos e das guildas aqui dentro. É. E dentro disso tudo estamos nós, né, na descoberta de produto. Como vocês viram na organização, tem as tribos, squads, e a gente acabou de... esse é um modelo que nós estamos aplicando já há um tempo, e ela acaba descentralizando um pouco de cada pedaços de produto, né? Como o Pedro acabou de falar. E isso acaba sendo legal, porque cada uma dessas squads tem a sua liberdade na construção de como quer fazer a descoberta de seu produto, mas também tem um desafio, né? Porque por estar descentralizado, a gente acaba fazendo um modelo de como cada um quer. Por isso, o capítulo, como o Pedro traz, é importante, porque a gente, como squad, desenvolve um modelo, e como capítulo a gente discute e vai acertando, e essa é uma das coisas mais gostosas nesse modelo que a gente trabalha aqui. Próximo, por favor, Pedro. O Product Discovery, imagino que, não sei como que é na empresa que vocês trabalham, mas para nós é bem desafiador, porque nós temos, pensando que nós trabalhamos no modelo, a minha squad trabalha no modelo de Scrum, que nós temos, a cada 15 dias a gente muda uma sprint, e a gente faz desde descoberta de pequenas dores para resolver um problema pontual, como coisas novas também. Então, a gente sempre está aplicando a descoberta de produto, né, o Product Discovery, sempre. Numa coisa nova ou em uma coisa que precisa ser melhorada.
Então, nós temos como passos da nossa descoberta, como eu falei, cada squad escolhe como fazer, mas normalmente é o que nós temos. Nós somos bem focados no nosso usuário. Nós temos ele como centro das nossas soluções. Então, como primeiro passo, a descoberta de dores. Aí entra várias formas e cada squad escolhe como fazer. Entrevistas, o processo de descoberta é muito particular, dependendo do público que essa squad trabalha. Pesquisas desk, pesquisas com entrevistas, ou então questionários, conversas com cada um dos tipos de usuários, né, que nós trabalhamos com médico, recepcionista, administração. Então, essa parte de descoberta é muito livre para que cada squad resolva como fazer. Depois de um outro passo é a priorização. Isso é um modelo geral para quando a gente trabalha principalmente com Scrum, é que daí a gente vai ver aquilo que nós vamos tocar naquela sprint, ou pensando nos OKRs, como o Pedro falou, aquilo que está definido como AFIA, como iClinic, como tribo e como squad. A gente está como squad no pequeno, mas a gente olha sempre como o amplo, né? Depois que a gente fez essa priorização, pelo menos na minha squad, quando a gente entra na sprint, a gente faz uma clarificação daquela ideia que veio, né? Às vezes a gente já fez uma pré-pesquisa para poder entrar para um time de desenvolvimento, ou nós também temos uma sprint para design, por exemplo, porque daí a gente vem trazendo um processo de ideação, que é onde nós trazemos nosso time técnico, negócios, CX, aquilo que nós podemos trazer de insumos para trabalhar junto na ideação, na clarificação dessa ideia. Por favor, próximo. Aí, como especificamente como designer, a gente tem a prototipação daquela ideia que foi gerada dentro da squad, e na parte de prototipação também entra tanto o capítulo, porque nós, como designers, temos os design critiques, e também aí entra muito da relação muito próxima, que depois a gente vai entrar um pouco mais em detalhe, da relação do PM com o designer, porque nós trazemos para esse olhar para o protótipo a experiência do usuário, que é muito próximo daquilo que o designer, como seu papel, e a função do negócio, o quanto esse protótipo está alinhado com o negócio, que é a função mais do papel do PM, né? Então, a gente trabalha junto nessa prototipação e também trazendo CX, aquelas pessoas que participaram da ideação também para participação nessa parte do protótipo. E nós estamos também sempre testando com nossos usuários, seja na fase de protótipo, quanto já com o produto também em produção. Então, esse é o processo de você ir buscar a fonte para descobrir qual é a dor dele e depois trazer ele para olhar o nosso protótipo e trazer os insights para a gente poder cada vez mais aproximar esse produto. Então, isso faz muito da parte da descoberta. E também a estratégia de delivery, que seria como é que nós vamos divulgar isso para o mercado, para o nosso produto, para o nosso cliente, né? Ou também, como pensando em tech, como é que vai ser distribuído, porque como o Pedro falou, nós somos SaaS, então como é que isso vai ser feito deploy, como é que tem todo esse processo aqui, geralmente é na finalzinho das nossas etapas. Próximo, por favor. Sim, e até um comentário além, né, Eli, tipo assim, você até comentou de muita participação dos outros times nesses momentos. Então, a partir dali da etapa de prototipação, entrando nos testes, aí a gente tem reuniões semanais com CX, quinzenais com marketing, a gente passa, apresenta o que a gente está trabalhando, traz a proposta deles, o que eles veem, se faz sentido, se não faz, a opinião deles também. A estratégia de delivery, comunicar, vai ser primeiro lançamento para betas, para uma colaboração de primeiro experimentar se está fazendo sentido, depois fazer o lançamento oficial, aí em que momento eu envolvo um time de CRM, um time de marketing. Então, tudo isso é muito discutido durante todo o processo, né? Sim. E agora vem uma coisa que a gente trouxe para vocês conhecerem um pouco do cenário iClinic, né? Se vocês se animarem a entrar aqui com a gente, né? Como já falaram, tem várias vagas, vou fazer um parêntese aqui, para saber qual é o desafio que a gente enfrenta por ser uma health tech, né? Por favor.
Conhecimento médico. Nós não somos médicos e nós precisamos trazer este médico para próximo da gente. Como é que nós fazemos isso? Nós temos mais ou menos 2 modelos, né? E sempre vamos exercitando outros tantos, que uma delas é um comitê médico, que trabalha muito próximo da gente, e ele é recompensado com benefícios, logicamente, né? E esse comitê técnico, né, os médicos nos trazem os insights muito próximos. Então, esse comitê está bem dedicado a nos auxiliar na construção, na validação, ou também em ideias que possam acrescentar nos nossos produtos, tá? E também nós temos um Research Ops, que nós estamos já há um tempo trabalhando nesse modelo, que seria recrutamento especializado para os nossos usuários. Recepção, a pessoa de recepção, a pessoa de administração dessa clínica, o médico, e nós estamos colocando nós chamamos de pool dos médicos que possam, dessas pessoas que se interessem em sempre estar com a gente nesses processos de descoberta. E eu acredito que vocês um pouco que conheçam como pacientes ou até mesmo como profissionais de saúde, o quanto é corrida a vida desses profissionais, né? Então, existem várias pesquisas, né, que mostram que os médicos trabalham 60 horas por semana, acho isso, né, Pedro? Mas vários turnos, plantões, né? E as pessoas de recepção que têm que lidar com o representante farmacêutico, que tem que representar, às vezes lidar com a gestão da clínica. Então, vocês imaginam como é o corre dessas pessoas que estão ligadas. Então, para nós, esse é um grande desafio para nós trabalharmos com pesquisa. Sim, até comentando com os dados, eu puxei aqui 44% dos médicos têm 4 ou mais locais de trabalho e apenas 20% tem só um local de trabalho. Assim como 45,9% dos médicos trabalham em mais de 60 horas semanais, 28,9% mais de 80 horas e só 17% disseram trabalhar de 20 a 40 horas semanais. Então, realmente é um profissional muito atarefado, com uma carga horária muito densa durante a semana, né? Isso é um dos grandes desafios que a gente passa aqui dentro. Isso são dados da Demografia Médica, tá? De 2020, que é um estudo bem interessante que é publicado, se não me engano, anualmente, sobre o mercado médico mesmo. Uhum. E nós temos um cenário muito legal, é que nossos médicos são muito participativos. Que bom! Eles gostam muito de participar das nossas... quando eles têm o tempo deles, né? Participar dos nossos testes, ou das pesquisas, ou das entrevistas, dos bate-papos. Então, eles gostam muito de auxiliar a gente nessa construção de um aplicativo de um sistema que é para eles, principalmente, né? Continuando. O acesso limitado, né, que nós já conversamos, que é essa pessoa que tem uma carga horária principalmente muito pesada, tanto recepção, qualquer pessoa dentro do universo médico, né? Próximo. E um ponto muito, muito, muito delicado, que são os dados na saúde. Hoje nós tivemos uma variedade de palestras de manhã relacionado a dados, e vocês já imaginam que a gente conversa muito sobre LGPD e tal, mas o prontuário médico, ele é uma coisa particular do paciente. Esse dado não pode ser compartilhado, que se o paciente, ele é um segredo entre o paciente e o médico. Então, vocês imaginam qual é a nossa delicadeza de trazer isso para o nosso universo, né? Então, o quanto temos dados sensíveis no nosso sistema. Então, as proteções para que esses dados não sejam expostos, para que os prontuários não sejam expostos. E nas entrevistas, como é que a gente lida com isso, para que, às vezes, na hora que a gente não pode ouvir uma consulta para entender como é que ele lida com um prontuário, essa é uma delicadeza, principalmente uma restrição da nossa pesquisa. Mas, por outro lado, a gente pode estar junto de uma secretária quando está fazendo um trabalho de recepção, então nós podemos apoiá-la, né, na descoberta. Então, mas ela não pode mostrar um dado que veio do paciente, então é muito delicado e é um grande desafio no nosso dia a dia. Assim como buscas em banco, a gente não pode sair investigando banco de prontuário, esses dados, inclusive, são protegidos, a gente tem que ter acesso a essa informação.
Então, o Hotjar, a gente não pode gravar a tela de como para ver ele usando o prontuário e ver como que acontece ali dentro do prontuário. Então, são dificuldades que a gente passa por aqui, bem interessantes, bem peculiares, né, de trabalhar com o mercado de saúde. Então, nesse ponto aqui, para vocês imaginam assim, né? Esse aqui é um desenho, né, que nós temos, que como que é o nosso squad, pensando nesse círculo PM Design Tech, o nosso comitê que apoia as várias squads, e também o Research Office que secunda tudo isso, né? Basicamente, é esse o nosso cenário de pesquisa. E passando para uma próxima, que é o desafio das relações. O quanto é delicado a nossa relação Product Manager e Product Designer. Bora lá, Pedro? É isso aí. E até entrando mais a fundo no contexto, né, do objetivo da palestra mesmo, né, como funciona essa relação, o que é papel de um, o que é papel do outro, o que é papel colaborativo mesmo, porque isso, quando a gente decidiu trabalhar junto, colocar o PM Designer para fazer praticamente todas as tarefas juntas, a primeira barreira foi, então tá bom, agora o que é de um, o que é do outro, o que é responsabilidade de um, o que é responsabilidade do outro, e foi um trabalho, inclusive, que a gente teve que fazer por aqui, para conseguir realmente se organizar e traçar essas definições, e já trazer um pouquinho para vocês. Tá? Aqui no contexto iClinic, e aí de novo, é por contexto, isso aqui foi o que funcionou na iClinic, pode ser que os lugares de definições é outra, provavelmente inclusive em outras empresas aqui do ecossistema da AFA Digital seja diferente também, então é realmente um contexto que a gente se adequou e está funcionando muito bem aqui dentro de casa. Tá? Mas o que é o PM? O PM ele é a pessoa responsável por olhar muito forte para o negócio. Né? Então, por exemplo, né, quando ele trouxe ali atrás de priorização de iniciativas, é um trabalho muito colaborativo nessa priorização de iniciativas, o que a gente vai fazer, né, qual é o nosso próximo passo, que é o PM olhar para stakeholders e alinhar com stakeholders o que a AFA espera do iClinic, o que a AFA digital, né, o braço digital espera do iClinic, o que as lideranças esperam do iClinic, o que as outras áreas esperam, no meu caso, né, do prontuário. Então, realmente fazer esse elemento com stakeholders e colher informações além do usuário. O usuário é extremamente importante para a nossa evolução aqui como sistema, mas ele faz parte dos stakeholders que a gente tem que olhar. Então, a PM acaba tendo muito esse papel de alinhar com outras áreas, interagir com as outras áreas, então participar das cerimônias, participar de reuniões dos outros times, a gente vive atolado de reunião ali para estar conversando com todo mundo, para realmente puxar assim, esse conhecimento externo para dentro da squad e alimentar com o que está acontecendo lá fora. Né? Então, o PM ele traz muito esse papel, ele é responsável por isso aqui da nossa definição aqui dentro do iClinic. Ele garante a regra de negócio, então ele é realmente aquela pessoa que quando a entrega estiver na fase final, ali já terminando o desenvolvimento, vê se ela está funcionando, se ela realmente está de acordo com o que precisava. Ali a estratégia até de lançamento para beta, alinhar comunicações que outros times vão ter que fazer, então tudo isso também fica a nível do PM. Gerenciar expectativas, então até falar com as outras áreas, isso foi priorizado, isso não foi priorizado, isso vai acontecer, isso não vai acontecer, isso vai acontecer agora, isso aqui vai acontecer mais para frente, inclusive passar as boas e as más notícias de priorização. Então, tudo isso acaba sendo muito o papel do PM aqui, né, aqui dentro. Ele, de uma certa forma, ele direciona um pouco a visão de futuro do produto, mas de uma forma colaborativa ela é construída, ele acaba dando mais os insights, mais da visão de fora, mais o time como um todo, a squad como um todo acaba definindo a visão de futuro, e ele é aquela pessoa também que vai promover essa visão de futuro. O IPM, ele como um todo, né, isso é mais colaborativo mesmo, a questão de ser evangelista da visão de futuro, evangelista do produto e levar o produto da clareza para onde a gente está caminhando, da clareza dessa visão de futuro. Isso fica a mais a nível do PM. E aí, junto as priorizações, né? Então, priorizar demandas, priorizar backlog e conseguir fazer esse alinhamento da estratégia da empresa com a estratégia do produto. Então, dado que o PM é aquela pessoa que recebe quais expectativas que as outras pessoas têm, que as outras áreas têm sobre o produto, o PM é aquela pessoa que fala, então, para caminhar de uma forma que atenda ao cliente e atenda a empresa, a nossa estratégia tem que ser essa. E aí, balizando, depois promovendo isso com o time. Tá? Então, essas são algumas das responsabilidades que a gente acabou atraindo aqui para o PM. Quiser complementar de alguma coisa, ali? Já vou colocando as do designer. Eu vou trazer Boa. aquilo, inclusive, depois a gente trabalha naquilo que é complementar, né? Perfeito. O designer, ele trabalha, assim como outros tantos, né? Que é a responsabilidade de todos, quando a gente fala, né? Trazer a pessoa usuária, né, do nosso sistema, trazer aquilo que ela sente. O designer traz essa experiência muito próxima do produto. Como? Através, como a gente já conversou, de uma entrevista,
que daí ele pega, traz dali insights de dores, da experiência que ele está tendo com esse produto, ou como ele, como o universo do sistema, do ecossistema médico. Nós somos os responsáveis por garantir a usabilidade daquele sistema. Essa é uma das tarefas chaves do designer, né? Não só, mas aí o nosso desenvolvedor faz uma coisa bem feita, a gente desenha bem feito, o nosso tech desenvolve bem, mas nós somos os responsáveis por olhar aquela experiência e garantir sempre que aquela usabilidade está desde o protótipo até o desenvolvido. Também, nós também entramos na métrica, o quanto nesse nosso protótipo, o quanto esse nosso produto que a gente está desenhando, esse nosso serviço também, pensando que nós também temos a nossa bem digital, mas nós também somos dentro de um ecossistema, nós temos um ponto dentro de um serviço. Qual é o impacto deste nosso design nesse todo o ecossistema dessa pessoa que está no dia a dia da gestão dessa clínica ou atendendo aquele paciente, né? Aí nós procuramos projetar as melhores experiências, né? Essa é o nosso super objetivo, né? Nem sempre a gente consegue, se errar, a gente volta e conserta, mas é a nossa responsabilidade. E também pesquisar e trazer as melhores práticas que estão no mercado, que estão nos estudos, trazer isso para dentro da Squad, não ficar só restrito a mim como designer ou no nosso capítulo de designers, mas trazer essas boas práticas para a nossa equipe, para o nosso desenvolvedor, para pensando no nosso Squad líder, né, que nós temos também para o PM, trazer isso daqui, trazer a voz, trazer o que o mercado está conversando sobre o assunto. Mapeamento de jornada, que é uma coisa que está muito intrínseca do nosso dia a dia, e do médico, do recepcionista, do administrador dessa clínica. Aí já começam a ter os pontos de conexão, porque daí, quando eu mapeio uma jornada, eu não faço isso sozinha. Eu vou ali, estudo, faço o meu papel, desenho, mas para essa construção, eu trago junto comigo a pessoa de negócio, o nosso PM, um stakeholder, que pode ser alguém relacionado a vendas, por exemplo, um CX que vem trazendo, ele que está lá na outra linha direto, ouvindo aquilo que o médico está ou reclamando ou agradecendo. Então, é muito... aí começam a vir as conexões. Nós vamos juntos trabalhar nessas montagens. Eu faço um mapeamento e nós dois construímos. Nós dois, como Squad, construímos essa jornada. Cada um trazendo o seu ponto de contato daquela pessoa com o sistema. E depois a gente começa a trazer, mas ainda pensando, né, a gente começa a alinhar a estratégia, pensando nesse ponto de conexão. Um olhando o negócio, o outro olhando a pessoa, mas é o ponto de conexão. Isso em relação à estratégia. O Pedro, não sei se ele conseguiu trazer, ele tem uma frase da Teresa... Não traz achei muito, exatamente a frase. Mas que fala justamente que a gente não é só fazer o bem para o usuário, isso faz parte também, né? Mas nós somos um negócio, né? Nós trazemos isso daqui, não é só caridade, não é isso? É mais ou menos isso, né, Pedro? Isso. Tipo assim, o papel do time de produto, ele é entregar realmente um bom produto para o usuário enquanto resolve problemas de negócio. Então, são duas iniciativas que tem que acontecer de forma casada, né? E até, por exemplo, um dos trabalhos que é colaborativo é até a pesquisa com o usuário. Então, por exemplo, hoje a pesquisa com o usuário não é responsabilidade do PM ou do designer, é dos dois. Então, quando a gente prioriza uma iniciativa, senta os dois, define qual que vai ser qual que é o nosso desafio de pesquisa, o que a gente precisa descobrir, quais são as estratégias de pesquisa que a gente vai usar, que nem ele comentou, vai ser entrevista, questionário, card sorting, gravação de tela, enfim, cada um vai com as ideias que tiver ali para conseguir implementar esse desafio e realmente rodar a pesquisa, documentar a pesquisa depois de realizada, também é um trabalho dos dois para realmente compartilhar conhecimento com a empresa como um todo. Então, são iniciativas ali que acontecem e elas precisam, a gente ganhou muito valor ao acontecer de forma colaborativa, né, Eli? Sim. E continuando, Pedro, por favor. Show. E aí a gente trouxe alguns feedbacks de algumas pessoas que trabalham aqui com a gente também, fazem parte aqui do time de design, no caso, de pessoas que qual foi a relação entre, o que trouxe de benefício, como foi a experiência dessa relação mais próxima entre PM e designer.
E aí, por exemplo, o Gabs, um dos nossos designers, trouxe que a parceria acontece de maneira muito tão fluida e respeitosa que é muito natural. Então, a gente contribui de uma forma que contribuímos e fazemos apontamentos no trabalho um do outro, que é muito legal mesmo. Você consegue, ele traz experiências ali que ele está trazendo projeção de tela, eu consigo colocar algumas, inclusive o Gabs é o designer da minha squad. Assim como eu estou trazendo alguma pesquisa, alguma visibilidade de fora do negócio, ele me traz inputs também. Então isso acontece de muita colaborativa e toda hora um ali participando do trabalho do outro, né? Uhum. E aí a Diana trouxe uma coisa também bastante interessante, que é a ideia da complementariedade e equilíbrio. Então, assim como um traz um tipo de visão, o outro traz outro tipo de visão, na ideia de a gente conseguir alinhar a balança, né? A gangorra, que nem ela colocou. Então, é uma relação bastante de oposição e complementar, que de uma certa forma ela consegue alinhar ali a expectativa do negócio e usuário, principalmente, né? Olhando mais a nível desses dois, né? E aí eu trouxe alguns ganhos aqui para a gente conversar rapidinho, até que a gente já está no limite do tempo. Mas o primeiro deles é realmente o processo de discovery acabou sendo um pouco mais ágil aqui dentro da empresa. E por quê, né? Como ambos participam de todas as etapas do processo, a gente acaba tendo um maior alinhamento do PM Designer sobre o que está sendo descoberto. Então, eu participo de uma entrevista e vem um insight novo, uma coisa nova, aquilo já é discutido na hora. Não espera para documentar em outro momento, em uma outra cerimônia, a gente conversar daquilo. E aqui... aquela discussão momentânea, já resolvida na hora, já gera mais dinamismo na pesquisa. Então, as coisas já são anotadas, já é anotado aquele insight, já é documentado, e já passa a pensar como que isso impacta naquela entrega que a gente está trabalhando. Então, de uma certa forma, a gente ganhou um pouco mais de agilidade no processo de discovery dessa forma, que é até um pouco contra-intuitivo, pensando que tem duas pessoas trabalhando na mesma coisa, né? Mas a gente sentiu muita velocidade nesse aspecto. Outro é um pouco de antecipação de riscos do produto mesmo. Então, a colaboração dos papéis, ela chega a conseguir fazer mitigar esses riscos, porque algumas AES já são alinhadas e discutidas o quanto antes. Então, por exemplo, o designer descobriu alguma coisa nova sobre o usuário, ele traz para a gente conversar, naquele mesmo momento, eu já consigo trazer, por exemplo, visões de outros usuários que eu já ouvi sobre aquilo, pedidos que a gente tem que são relacionados àquilo que o designer está trazendo, o contexto de negócio sobre envolvendo aquilo que o designer está trazendo. Então, já são resolvidos alguns atritos que podem gerar no futuro àquela hora. E a gente já consegue avançar de uma forma um pouco mais mitigada, né? Um pouco mais mastigada a nível de riscos mesmo. Então, isso é uma coisa bastante interessante que a gente conseguiu perceber de ganhos nessa nova dinâmica. E, de uma certa forma, isso, né, melhora esse alinhamento da estratégia com a necessidade do usuário. Porque a toda hora a gente está descobrindo coisas novas e né, que nem a Diana trouxe, né, e equilibrando de novo a gangorra para a necessidade de negócio, para conseguir caminhar e ter um produto saudável. Foi aquilo que a gente comentou, um produto ele tem que resolver o usuário enquanto resolve o negócio, ele tem que caminhar junto. Né? De uma certa forma, a gente conseguiu uma comunicação mais eficiente, de novo, né, como a gente está em contato toda hora, compartilhando aprendizado, inclusive documentando junto, então acaba sendo um aprendizado que acontece toda hora juntos. E finalizando, a gente acaba tendo realmente uma ampliação do conhecimento para além da sua função. Isso é muito interessante. Isso até a nível de carreira, não a nível do iClinic em si, mas dado que eu estou toda hora em contato com a dinâmica do designer, eu consigo entender como funciona aquele trabalho. Eu consigo, por exemplo, aprender um pouco mais boas práticas de design, boas práticas de experiência do usuário. Eu participo dos testes de habilidade, eu consigo entender como funciona a dinâmica no teste de habilidade. Então, acaba agregando mais ao meu trabalho como PM, a minha carreira como PM, a conhecer mais a área do designer, assim como o designer da mesma forma. Então, ele acaba tendo mais contato com os stakeholders, acaba tendo um pouco mais de contato com o negócio e aprende também essa dinâmica do trabalho do PM. Então, fica uma complementariedade a nível de carreira também acontecendo ali dentro. Uhum. Principalmente porque os designers, a gente às vezes foca muito no visual, ou às vezes muito numa entrevista, e a gente acaba aprendendo muito sobre estratégia quando tem essa relação. E aqui, para concluir, nós trazemos mais pequenos depoimentos agora do Beto. Ele traz que na relação dele com a PM que ele trabalha, eles têm uma autoavaliação constantemente. Então, eles procuram melhorar ponto a ponto e vão com esse feedback melhorando, porque melhora tanto a relação dessas duas pessoas quanto todo o produto sendo desenvolvido, né? Então, uma autoavaliação constante, melhoria da comunicação, como a gente já falou, cada vez mais claro, mais direto, ao ouvir um ao outro, né? Então, essa é uma experiência que não só para qualquer profissional, né? Mas é muito importante para a gente. E uma coisa que veio desde o comecinho que a gente veio conversando, né?
desse nosso papo, dessas 45 minutos que a gente conversou, é uma construção colaborativa. A colaboração, eu acho que é o grande diferencial que tem aqui dentro da iClinic, enquanto essa relação PM Design. Para mim está sendo uma experiência fantástica trabalhar com essa equipe aqui, né? Eu com o meu PM, acredito que o Pedro com o designer com quem ele trabalha, a gente vê brilho nos olhos das pessoas que estão junto da gente. Muito obrigada pela sua participação. E se você ficou interessado em fazer parte do nosso ecossistema, os links vão estar todos aqui na descrição. Até o próximo vídeo!